Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Caminho de terra sob céu cinzento. O céu estava coberto por uma camada uniforme de nuvens cinzentas baixas o suficiente para parecerem quase tocáveis. Não havia sol, mas também não havia tristeza. Apenas uma luz suave espalhada como um pensamento tranquilo que ainda não tomou forma. O caminho de terra começava logo depois da última casa da pequena comunidade rural. Era estreito, marcado por rodas antigas e passos esquecidos, serpenteando entre campos silenciosos que respiravam lentamente sob o ar fresco da manhã. Helena parou antes de começar a caminhada. Inspirou fundo. O cheiro da terra úmida entrou devagar, trazendo uma memória, sem imagem, apenas sensação. Talvez infância. Talvez descanso. Talvez apenas o corpo reconhecendo um lugar onde não precisava correr. Ela começou a andar. Os primeiros passos sempre eram conscientes demais. O som dos sapatos contra o chão irregular, o leve esforço das pernas ainda despertando, o frio delicado tocando o rosto. Mas logo o movimento encontrou seu próprio ritmo. Passo após passo. O caminho parecia conduzir mais o caminhar do que o contrário. À esquerda um campo aberto se estendia até perder o contorno na névoa leve. Pequenas flores silvestres surgiam entre o capim discretas, como se não quisessem interromper o silêncio da paisagem. À direita uma cerca antiga de madeira acompanhava o trajeto, seus postes inclinados pelo tempo, cobertos por musgo macio. Nada chamava a atenção, e justamente por isso tudo era percebido. Um pássaro cruzou o céu em silêncio. O vento passou leve, movendo apenas o suficiente para fazer o capim ondular como água lenta. Helena sentiu os ombros relaxarem sem perceber quando isso aconteceu. Nos últimos meses seus dias haviam sido feitos de horários, notificações, decisões rápidas demais. Pensamentos que não terminavam antes de outros começarem. Mesmo nos momentos de descanso algo dentro dela permanecia acelerado, como uma máquina esquecida ligada. Ali, porém, não havia urgência. O céu cinzento parecia retirar das coisas a obrigação de serem brilhantes. Tudo podia apenas existir. Ela caminhou por mais alguns minutos, ou talvez muito mais. O tempo ali não tinha bordas claras. O relógio no pulso permanecia escondido sob a manga do casaco, e ela não sentiu vontade de olhar. Uma poça d'água ocupava parte do caminho adiante. Helena diminuiu o passo, observando o reflexo tremido das nuvens. Não era um espelho perfeito. Pequenas ondulações distorciam o céu, transformando-o em algo quase vivo. Ela passou devagar, escolhendo onde pisar, e percebeu algo curioso. Estava prestando atenção real em um gesto simples. Fazia tempo que não fazia apenas uma coisa de cada vez. Mais adiante o caminho começou a subir suavemente. A inclinação era leve, mas suficiente para aquecer o corpo. A respiração se aprofundou naturalmente, acompanhando o esforço tranquilo. O vento ali era um pouco mais frio. Trouxe consigo o cheiro distante de chuva. Não uma tempestade, apenas aquela promessa silenciosa de garoa fina que às vezes acompanha dias assim. Helena fechou os olhos por um instante enquanto caminhava. Escutou o som dos próprios passos, o roçar do casaco, o movimento do ar. Nada mais. E naquele silêncio algo dentro dela começou a desacelerar de verdade. Não como uma decisão, como um acontecimento. Ela lembrou de quando era criança e caminhava com o avô por estradas parecidas. Ele raramente falava muito. Apenas apontava árvores, observava o céu. Às vezes parava sem motivo aparente. Na época ela achava estranho. Agora entendia. Parar também era uma forma de seguir. O caminho fez uma curva lenta, revelando uma fileira de árvores antigas adiante. Seus galhos escuros se estendiam como braços pacientes, e folhas restantes tremiam suavemente sob o vento. Ali Helena diminuiu ainda mais o passo. Sentia que não precisava chegar a lugar algum. O próprio caminhar já era o destino. Uma gota de chuva caiu em sua mão. Depois outra, tão leves que quase poderiam ser imaginação. Ela ergueu o rosto. As nuvens permaneciam densas, mas generosas. Uma chuva fina começou a cair, espalhando pequenos círculos escuros sobre a terra clara do caminho. O som era quase inexistente. Apenas um sussurro contínuo. Helena não procurou abrigo. Continuou andando. A garoa não incomodava.
Ao contrário, parecia dissolver algo invisível que ela carregava havia dias. Cada passo sob a chuva leve trazia uma sensação inesperada de limpeza, não física, mas interna. Pensamentos começaram a surgir, mais espaçados. E depois, menos necessários. Ela percebeu que não estava planejando o resto do dia, nem revisando conversas passadas, nem antecipando problemas futuros. Apenas caminhava. E isso bastava. O caminho seguiu entre pequenas elevações e o horizonte desapareceu por alguns minutos. Era como caminhar dentro de um mundo reduzido ao essencial: terra, ar, passos e respiração. Quando finalmente chegou ao topo suave da subida, a paisagem se abriu novamente. Campos ondulados se espalhavam à frente cobertos pelo cinza luminoso do céu. Ao longe uma pequena construção rural surgia quase dissolvida pela neblina. Helena parou. Não por cansaço, mas porque algo dentro dela pediu pausa. Ela ficou ali sentindo a chuva fina tocar o rosto, escutando o vento passar pelas árvores atrás de si. E então percebeu algo simples. Nada havia mudado ao redor, mas dentro dela o ritmo era outro. Como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Respirou fundo. O ar entrou frio e saiu morno. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu necessidade de pensar no próximo passo. Ela apenas ficou. Helena permaneceu parada por alguns instantes observando o campo aberto diante dela. A garoa continuava fina, delicada demais para ser chamada de chuva. Pequenas gotas repousavam nos fios de cabelo soltos junto ao rosto e deslizavam lentamente, frias e tranquilas. Ela voltou a caminhar. Desta vez os passos nasceram naturais, sem aquele momento inicial de adaptação. O corpo parecia já ter aprendido o ritmo do lugar, um compasso silencioso que dispensava esforço. O caminho agora descia suavemente. A terra estava mais escura ali, úmida o suficiente para guardar marcas recentes. Helena percebeu pegadas de animais, pequenas, leves, cruzando o trajeto e desaparecendo no capim alto. Aquilo lhe trouxe uma sensação curiosa de companhia, mesmo sem ver ninguém por perto. A vida acontecia ali apenas em outro ritmo. O vento mudou de direção, trazendo um frio mais presente. Ela fechou o casaco com um gesto automático e sorriu discretamente ao sentir o calor do próprio corpo contrastando com o ar fresco. Era um frio bom. Um frio que despertava. Mais adiante o caminho se estreitou entre duas fileiras de arbustos altos. As folhas carregadas de água inclinavam-se levemente para dentro, formando quase um pequeno corredor natural. Ao passar, gotas acumuladas escorriam e caíam sobre seus ombros. Helena soltou uma pequena risada espontânea. Fazia tempo que não reagia assim a algo tão simples. O som desapareceu rapidamente, absorvido pela paisagem silenciosa, mas deixou atrás de si uma leveza inesperada. Ela percebeu então que sua mente estava diferente. Não vazia, mas espaçosa. Os pensamentos surgiam como nuvens distantes. Apareciam, cruzavam lentamente e iam embora sem exigir atenção. Não havia urgência em segui-los. O caminho curvou novamente, revelando um velho portão de madeira aberto, preso apenas por uma corrente enferrujada. Não parecia delimitar nada específico. Talvez apenas marcasse uma antiga divisão de terras que já não importava. Helena passou por ele. Por algum motivo sentiu como se estivesse atravessando um limite invisível. O som da chuva ficou ligeiramente mais presente ali, pois algumas árvores maiores protegiam parcialmente o vento. As gotas batiam nas folhas largas acima, criando um ritmo suave e quase musical. Ela diminuiu o passo outra vez. Cada detalhe parecia mais nítido. O cheiro da terra, o rangido distante de um galho, o peso agradável dos músculos trabalhando sem pressa. E então percebeu algo curioso. Não estava mais caminhando para se acalmar. Já estava calma. A caminhada havia deixado de ser um meio. Um cachorro latiu ao longe, um som distante amortecido pela neblina. Logo depois, silêncio novamente. Não um silêncio vazio, mas cheio de pequenas existências invisíveis. Helena lembrou de quantas vezes buscará descanso tentando preencher o tempo. Músicas, telas, conversas, distrações rápidas. Sempre algo para ocupar o espaço. Ali o espaço permanecia livre. E era justamente isso que confortava. O caminho começou a acompanhar um pequeno riacho quase escondido entre pedras e vegetação baixa. A água corria lenta, transparente, carregando folhas pequenas que giravam suavemente
antes de seguir adiante. Ela parou novamente, inclinando-se para observar. O fluxo constante da água parecia não ter pressa alguma. Helena percebeu que sua respiração havia assumido o mesmo ritmo. Sem esforço, sentou-se em uma pedra lisa à margem do riacho. A chuva fina continuava desenhando círculos na superfície da água. Por alguns minutos ela apenas escutou. O mundo parecia reduzido a movimentos pequenos e suficientes. E pela primeira vez em muito tempo, uma sensação rara surgiu sem aviso. A de não precisar melhorar o momento. Ele já estava completo. Um pensamento apareceu suave como a própria garoa. Talvez o cansaço que carregava não viesse das coisas difíceis, mas a tentativa constante de correr contra o tempo. Ali ninguém corria. Nem o vento, nem a água, nem as nuvens. Ela fechou os olhos. O som do riacho misturou-se ao da chuva, criando uma espécie de abrigo invisível. Algo dentro dela, algo antigo e silencioso, começou a relaxar mais fundo, como músculos que finalmente recebem permissão para descansar. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que a luz havia mudado ligeiramente. O cinza do céu tornara-se mais claro, quase prateado. O dia avançava mesmo sem pressa. Helena levantou-se devagar. Havia ainda mais caminho adiante. E pela primeira vez desde que saíra de casa, ela não caminhava para escapar de pensamentos. Caminhava porque queria continuar sentindo aquele estado raro em que o mundo e o interior parecem respirar juntos. Ela voltou ao caminho de terra. Os passos seguiram firmes, leves. E o céu cinzento, longe de pesar, parecia agora proteger tudo sob uma calma silenciosa. O caminho afastou-se do riacho lentamente, como se não quisesse interromper de repente o som da água. Ainda por alguns minutos, Helena pôde escutar o fluxo suave correndo entre as pedras, até que o ruído se dissolveu na distância. Agora havia mais espaço. Os campos se abriam largos dos dois lados, ondulações suaves cobertas por capim baixo que balançava sob o vento constante. A garoa diminuíra quase por completo, restando apenas o ar úmido e fresco, carregado daquele cheiro limpo que só existe longe das cidades. O céu permanecia cinzento, mas mais claro, um cinza luminoso, tranquilo, como uma página ainda não escrita. Helena caminhava sem perceber o tempo passar. Seus passos haviam encontrado uma cadência estável, quase meditativa. O corpo seguia sozinho enquanto a mente apenas acompanhava, sem conduzir. Foi então que ela começou a notar algo diferente. Não eram pensamentos exatamente. Eram lembranças. Pequenas cenas surgiam sem esforço. Tardes antigas, vozes familiares, o som de uma porta sendo aberta em uma casa que já não existia. Nenhuma delas vinha carregada de saudade pesada. Apenas apareciam suaves, como folhas levadas pela correnteza. Ela não tentou segurá-las. Deixou que passassem. O vento aumentou por alguns instantes, atravessando o campo aberto e fazendo o capim inclinar-se em ondas largas. Helena parou para observar. Havia algo hipnotizante naquele movimento coletivo. Milhares de fios se movendo juntos, sem resistência. Ela percebeu que o cansaço que sentirá nos últimos tempos não vinha apenas do trabalho ou das responsabilidades. Vinha da resistência constante. Resistir ao tempo. Resistir às mudanças. Resistir ao silêncio. O próprio céu parecia aceitar sua condição nublada, sem tentar se tornar azul. Helena retomou a caminhada, sentindo os pés mais leves, como se parte do peso invisível tivesse ficado para trás, dissolvido ao longo do percurso. Mais adiante, o caminho atravessava uma pequena área de árvores baixas e tortuosas. Seus troncos inclinados mostravam marcas do vento de muitos anos. As folhas ainda úmidas filtravam a luz cinzenta em tons suaves de verde e prata. O ar ali era mais frio e mais quieto. Ao entrar naquele trecho, Helena sentiu algo mudar novamente. Não fora dela, mas dentro. Como quando se entra em uma igreja vazia ou em uma biblioteca antiga. Um silêncio que convida naturalmente à introspecção. Ela reduziu o passo. O som da própria respiração tornou-se mais perceptível. Inspirar. Expirar. Cada ciclo parecia limpar um pouco mais o espaço interior. E então veio uma lembrança mais nítida. Ela mesma anos antes, caminhando apressada por ruas cheias, acreditando que chegar rápido significava viver melhor. Lembrou-se da ansiedade constante de não perder oportunidades de acompanhar o ritmo de tudo ao redor. Naquela época parar parecia perigoso. Agora parar parecia necessário. Helena tocou o tronco de uma árvore ao passar. A superfície era fria,
e áspera real de um jeito simples. Ela manteve a mão ali por alguns segundos, sentindo a firmeza silenciosa daquela presença antiga. A árvore não tinha pressa de crescer, nem medo do inverno. Apenas permanecia. Ela sorriu levemente. Talvez o descanso não fosse algo a conquistar. Talvez fosse algo a permitir. Quando saiu do pequeno bosque, o caminho revelou uma leve descida que levava a um vale aberto. A neblina repousava baixa ali, espalhada como um lençol fino sobre a terra. A paisagem parecia suspensa fora do tempo. Helena parou novamente. Não por decisão consciente, mas porque o corpo pediu. Algo naquele lugar convidava à contemplação mais profunda. Como se o caminho estivesse preparando sem pressa alguma. Um momento importante que ainda não tinha nome. O vento soprou mais suave. A luz tornou-se ainda mais difusa. E pela primeira vez desde o início da caminhada, Helena percebeu uma sensação inesperada. Não queria que o caminho terminasse. Não porque temesse voltar, mas porque começava a entender que o valor não estava no destino. Estava no estado que surgia enquanto caminhava. Ela respirou fundo. O ar entrou frio, expandindo o peito lentamente. E ali naquele vale silencioso sob o céu cinzento, algo dentro dela começou a se reorganizar de maneira quase imperceptível. Como água que encontra naturalmente um novo curso. Sem esforço. Sem decisão. Apenas acontecendo. Helena retomou o caminho, descendo em direção à neblina leve. Cada passo parecia mais silencioso que o anterior. Como se o mundo inteiro estivesse caminhando junto. A descida era suave o suficiente para quase não ser percebida. Mas Helena sentia a mudança no corpo. Os passos tornaram-se mais soltos, acompanhando a inclinação natural da terra. A neblina espalhada pelo vale envolvia tudo com delicadeza, apagando contornos distantes, se aproximando apenas do que estava realmente perto. O mundo parecia menor. E curiosamente mais completo. O caminho de terra ali estava mais macio, absorvendo o som dos passos. Pequenas pedras surgiam aqui e ali úmidas, brilhando sob a luz difusa do céu. Helena caminhava observando detalhes simples. A forma irregular de uma folha caída, o desenho fino deixado por um inseto na lama. A maneira como a água escorria lentamente pelas laterais do caminho. Nada exigia interpretação. Apenas presença. O ar fresco entrava profundo nos pulmões, trazendo uma sensação quase renovadora. Não era apenas respirar. Era como se cada inspiração abrisse espaço dentro dela. O vento diminuíra. Agora o silêncio era ainda mais amplo, preenchido apenas por sons pequenos. O distante bater de asas de algum pássaro invisível. O roçar do capim. O leve rangido ocasional de galhos ao longe. Helena percebeu que já não pensava enquanto havia caminhado, nem enquanto faltava. A caminhada deixará de ser medida. Ela apenas acontecia. Ao atravessar o vale, o caminho aproximou-se de uma área onde o capim crescia mais alto, quase alcançando seus joelhos. As pontas úmidas tocavam suas pernas enquanto ela passava, deixando pequenas marcas de água no tecido da calça. O contato era frio, mas agradável. Uma lembrança constante do presente. Ela desacelerou ainda mais. Havia algo naquele trecho que convidava à quietude completa. Como se o próprio espaço pedisse cuidado, passos leves, atenção silenciosa. Helena percebeu então um detalhe curioso. Seu corpo não carregava mais tensão nos ombros. A mandíbula estava relaxada. A respiração fluía sem esforço. Era uma calma física antes mesmo de ser emocional. Ela parou por um instante no meio do caminho. Não havia motivo específico. Apenas ficou ali ouvindo. O céu cinzento parecia mais baixo naquele ponto, como se envolvesse a paisagem num abraço amplo. A luz não projetava sombras definidas. Tudo era suave e contínuo, sem contrastes duros. Ela percebeu que aquele tipo de dia, que antes consideraria apagado ou melancólico, agora parecia generoso. O cinza não exigia nada. Não havia brilho a acompanhar, nem pressa a justificar. Apenas existir era suficiente. Helena retomou o caminhar lentamente, sentindo o peso equilibrado do corpo a cada passo. O ritmo dos pés tornou-se quase igual ao da respiração, e por alguns momentos ela teve a sensação curiosa de que não era ela quem caminhava pelo caminho. Era o caminho que passava por ela. As nuvens começaram a se mover ligeiramente, mais rápido, revelando variações sutis de luz. Não chegava a ser claridade. Apenas tons diferentes de cinza deslizando pelo céu. E algo dentro dela acompanhava essa mudança mínima. Uma leve abertura.
Como quando uma janela é destrancada depois de muito tempo fechada. Sem perceber, Helena começou a lembrar menos do passado e a imaginar menos o futuro. O presente tornará-se suficiente para ocupar todo o espaço da consciência. Era raro. Talvez por isso tão valioso. Mais adiante o caminho fazia uma curva larga contornando uma pequena elevação coberta por pedras antigas. Algumas estavam parcialmente enterradas, como se o tempo lentamente as estivesse devolvendo à terra. Ela passou a mão por uma delas ao caminhar. Fria, firme, imóvel. Sentiu uma tranquilidade inesperada naquele contato. A sensação de continuidade, de algo que permanece independentemente da pressa humana. O vento voltou, mas agora mais morno, quase imperceptível. Trouxe consigo o cheiro distante de madeira úmida e folhas recém-caídas. Helena fechou os olhos por 2 passos apenas. Confiou no próprio equilíbrio. Quando os abriu novamente, percebeu que sorria. Não por alegria intensa, mas por uma serenidade simples e silenciosa que não precisava ser explicada. O caminho seguia adiante, desaparecendo lentamente entre novas curvas suaves. Não revelava o que viria depois, e pela primeira vez ela não sentiu curiosidade ansiosa. O desconhecido não parecia ameaça, parecia continuidade. Ela continuou caminhando sob o céu cinzento, sentindo que cada passo não a levava para longe de algo, mas cada vez mais para perto de si mesma. E o mundo ao redor permanecia exatamente como no início. Terra úmida, ar fresco, nuvens baixas, mas agora tudo parecia mais amplo, como se a calma tivesse aprendido a ocupar espaço. O caminho começou a subir novamente tão suavemente que a mudança parecia mais sentida do que vista. Helena percebeu pelo ritmo da respiração que se aprofundou naturalmente, acompanhando o esforço leve do corpo. O céu permanecia fechado, mas havia uma luminosidade nova espalhada nas nuvens, um cinza mais claro que fazia o campo parecer respirar junto com o dia. A neblina ficará para trás. Agora o horizonte reaparecia aos poucos, ainda suave, sem linhas duras. Colinas distantes surgiam como sombras claras dissolvendo-se umas nas outras. Helena caminhava com passos constantes. Já não havia qualquer resistência interna. O movimento acontecia com a naturalidade de algo antigo, quase instintivo, como se o corpo lembrasse de um ritmo esquecido há muito tempo. O vento tocou seu rosto de lado, frio e gentil. Ela inspirou profundamente. O ar fresco parecia atravessar pensamentos antes mesmo que eles se formassem. Havia uma clareza silenciosa ali, uma sensação de espaço interior que não precisava ser preenchido. Por um longo trecho, nada mudou. E justamente nisso havia beleza. O caminho de terra seguia entre campos abertos, às vezes mais estreito, sempre irregular, sempre verdadeiro. Pequenas pedras rolavam sob os pés, exigindo atenção leve, suficiente apenas para manter o equilíbrio. Helena percebeu que caminhava com mais consciência do corpo. O peso transferido de um pé ao outro, o balanço natural dos braços, o contato firme com o chão. Era como reaprender algo simples. Como estar inteira dentro do próprio movimento. Um grupo de pássaros levantou o voo ao longe, atravessando o céu em silêncio. Suas formas escuras cruzaram o cinza claro por alguns segundos antes de desaparecerem atrás de uma colina. Ela os acompanhou com o olhar até sumirem. E então algo muito discreto aconteceu. Uma sensação de gratidão surgiu dentro dela. Não era intensa, nem emocional demais. Era quieta, estável, quase física. Gratidão por respirar, por caminhar, por aquele instante existir sem exigir nada. Helena desacelerou, até quase parar. Ficou observando o caminho atrás de si. As marcas dos próprios passos começavam a desaparecer lentamente à medida que a umidade da terra se reorganizava. O vento suavizava os contornos, apagando o que havia sido tão recente. Ela percebeu então algo simples e profundo. Nada precisava ser carregado para sempre. Os passos cumpriam seu papel e depois podiam desaparecer. Essa ideia não trouxe tristeza. Trouxe alívio. Ela voltou-se novamente para frente e continuou. O caminho conduziu-a até um ponto mais alto da paisagem. Não era um monte imponente. Apenas uma elevação tranquila suficiente para permitir uma visão ampla dos campos ao redor. Helena chegou ao topo e, quase sem perceber, parou. O vento ali era mais aberto. O céu parecia maior. As nuvens moviam-se lentamente, formando camadas suaves que deslizavam umas sobre as outras. A luz espalhava-se de maneira uniforme, sem origem aparente.
Tudo era silencioso. Ela permaneceu ali por um longo tempo, sem pensar em voltar, sem pensar em seguir. E então veio o momento mais sutil de toda a caminhada, tão leve que poderia passar despercebido. Helena percebeu que não sentia mais aquela necessidade constante de entender a própria vida, de organizar sentimentos, de resolver algo interno. Nada havia sido solucionado, mas algo havia se aquietado. Como água turva que depois de muito tempo imóvel, torna-se naturalmente clara. Ela respirou fundo. O peito expandiu devagar e junto com o ar veio uma sensação de espaço amplo, silencioso, estável. Não era felicidade intensa. Era algo mais profundo. O vento passou novamente movendo seus cabelos e o capim ao redor ao mesmo tempo. Por um instante ela teve a impressão de que não havia separação entre seu corpo e a paisagem. Tudo participava do mesmo ritmo lento. Nenhum pensamento interrompeu aquele instante. Nenhuma pressa voltou. Apenas presença. Depois de algum tempo, impossível dizer quanto, Helena começou a caminhar outra vez descendo pelo outro lado da elevação. Os passos eram ainda mais leves agora. Não porque o caminho tivesse mudado, mas porque ela já não carregava o mesmo peso invisível do início. O céu continuava cinzento. O ar continuava fresco. O caminho continuava simples. E ainda assim, tudo parecia diferente. A descida do outro lado da elevação era longa e tranquila. A terra estava firme, marcada por sulcos antigos que indicavam muitos anos de passagem. Pessoas, animais, estações inteiras atravessando aquele mesmo trajeto. Helena caminhava devagar, sentindo o equilíbrio natural do corpo acompanhar a inclinação. Os músculos já não reclamavam. Havia apenas um cansaço leve, saudável, como que surge depois de um esforço que faz sentido. O vento diminuíra, novamente. O mundo parecia suspenso, em uma pausa prolongada. Ao longe algumas árvores solitárias surgiam espalhadas pelo campo, cada uma ocupando seu próprio espaço, sem formar exatamente uma floresta. Pareciam guardiãs silenciosas da paisagem acostumada à passagem do tempo sem urgência. Helena aproximou-se de uma delas. Era uma árvore larga de tronco irregular, marcada por rachaduras profundas e áreas cobertas por musgo. Seus galhos se estendiam horizontalmente, oferecendo uma sombra suave mesmo sob o céu nublado. Ela parou ali, não por cansaço físico, mas porque algo dentro dela reconheceu aquele lugar como um ponto de repouso natural. Sentou-se na base do tronco, apoiando as costas na madeira fria. O contato trouxe uma sensação imediata de estabilidade, como se a solidez da árvore atravessasse lentamente o corpo, convidando-o a descansar completamente. O campo permanecia silencioso. A garoa havia cessado por completo, deixando apenas o ar úmido e fresco. Pequenas gotas ainda pendiam das folhas, caindo ocasionalmente em intervalos irregulares. Helena fechou os olhos. Por alguns instantes, apenas respirou, sem tentar aprofundar, sem tentar controlar. O corpo parecia saber sozinho o que fazer. E então algo muito delicado aconteceu. Nenhuma lembrança específica surgiu. Nenhum pensamento importante apareceu. Ao invés disso veio uma ausência suave. A ausência da tensão constante que ela carregava havia tanto tempo. Era estranho perceber aquilo. Como notar o silêncio apenas depois que um ruído contínuo finalmente cessa. Ela percebeu que não estava esperando nada. Não aguardava respostas. Não buscava conclusões. A caminhada não havia resolvido sua vida, mas havia devolvido algo essencial: espaço. Espaço para respirar. Espaço para sentir. Espaço para simplesmente existir sem pressão. O vento passou leve pelos galhos acima, produzindo um som baixo, contínuo, semelhante a um suspiro longo. Helena abriu os olhos lentamente. O céu cinzento parecia mais claro agora, embora o sol ainda permanecesse escondido. A luz espalhava-se uniforme pelo campo, envolvendo tudo com uma serenidade quase palpável. Ela observou as próprias mãos repousadas sobre os joelhos, imóveis, calmas, e percebeu que pela primeira vez em muito tempo, não sentia a necessidade de pegar o telefone, verificar horas, responder algo, preencher um instante. O momento bastava por si só. Ficou ali por um tempo indefinido. O tipo de tempo que não se mede. Quando finalmente se levantou, o movimento foi lento, respeitando a tranquilidade recém-encontrada. Sacudiu levemente a terra das roupas e olhou novamente para o caminho à frente. Ele continuava simples, serpenteando pelo campo como desde o início.
Nada extraordinário aguardava adiante. E ainda assim, ela sentiu vontade de continuar. Não para chegar, mas porque caminhar havia se tornado uma forma de permanecer naquele estado silencioso. Helena retomou os passos. Agora havia uma leveza diferente. Não a leveza da distração, mas a da aceitação. Como se tivesse parado de lutar contra o ritmo natural das coisas. O som dos passos voltou a acompanhar a respiração. O vento acompanhava o movimento do capim. As nuvens seguiam seu percurso lento no céu. Tudo caminhava junto. E enquanto avançava pelo caminho de terra sob o céu cinzento, Helena percebeu algo simples e profundo. A calma não estava no lugar. Estava na maneira de atravessá-lo. O caminho seguiu adiante em linha quase reta, atravessando um campo amplo onde o horizonte parecia dissolver-se no próprio céu. Não havia cercas, nem construções, nem sinais claros de destino. Apenas a terra seguindo tranquila sob os pés. Helena caminhava sem pensar no ritmo. O corpo já sabia. Cada passo tocava o chão com suavidade, firme o suficiente para sustentar. Leve o bastante para não pesar. O som era baixo, quase absorvido pela umidade da terra. O céu permanecia cinzento, mas agora havia pequenas variações de luz atravessando as nuvens, como se o dia respirasse lentamente acima dela. O vento cessara quase por completo. O mundo parecia conter a própria respiração. Helena percebeu que também havia diminuído o passo até quase parar. Não por decisão consciente, mas porque algo dentro dela se tornará muito atento ao instante presente. Ela parou, no meio do caminho. Ao redor o campo se estendia silencioso, ondulando suavemente até desaparecer na distância. Nenhum som distante, nenhum movimento abrupto. Apenas o leve roçar do capim quando o ar se movia. Ela ficou ali, sem fazer nada, sem observar algo específico. E então aconteceu. Não como uma revelação, não como um pensamento claro, mas como uma percepção tranquila que surgiu inteira sem palavras. Ela não precisava correr para alcançar a própria vida. A sensação veio simples, quase física. Durante tanto tempo havia vivido como se estivesse sempre um passo atrás, tentando acompanhar expectativas, prazos, versões futuras de si mesma. Mesmo nos momentos de descanso existia a ideia silenciosa de que deveria estar fazendo algo mais. Ali naquele caminho vazio, sob o céu fechado, essa urgência simplesmente não estava mais presente. E o mais curioso era perceber que o mundo continuava exatamente igual. Nada havia mudado ao redor. O vento ainda era fresco. A terra ainda era simples. As nuvens ainda cobriam o céu. Mas dentro dela algo havia desacelerado, definitivamente. Como uma engrenagem que finalmente encontra um encaixe correto. Helena respirou fundo. O ar entrou lento, preenchendo o peito até o limite confortável. Ao expirar, sentiu o corpo inteiro relaxar. Não apenas os músculos, mas algo mais profundo, difícil de nomear. Ela percebeu o próprio coração batendo. Calmo, regular. E naquele instante caminhante e caminho deixaram de ser coisas separadas. Não havia esforço para estar ali. Não havia distância entre o momento e quem o vivia. Era apenas experiência pura. Simples. Uma luz um pouco mais clara atravessou as nuvens, iluminando o campo de maneira suave. Não era sol direto, apenas uma claridade mais quente que fez as cores parecerem ligeiramente vivas. Helena sorriu. Um sorriso tranquilo que nasceu sem motivo específico. Ficou ali mais alguns instantes, permitindo que aquele estado se assentasse naturalmente, como poeira que encontra repouso depois de muito tempo suspensa no ar. E então, sem marcar o momento como especial, ela voltou a caminhar. O caminho começou a se aproximar novamente de sinais discretos de presença humana. Ao longe, o contorno de uma pequena casa rural surgiu, entre árvores baixas. Uma cerca simples acompanhava parte do trajeto, e o som distante de galinhas ecoou suavemente pelo campo. O mundo cotidiano retornava. Mas Helena percebeu que não sentia um antigo peso ao pensar nisso. A caminhada não havia sido uma fuga. Havia sido um retorno. O céu continuava cinzento quando ela alcançou o trecho onde o caminho começava a se alargar novamente. A terra ali estava mais seca, marcada por rodas recentes. O ar permanecia fresco, carregando ainda o cheiro da chuva leve que passara horas antes. Ela diminuiu o passo pela última vez. Olhou para trás. O caminho serpenteava até desaparecer entre colinas suaves, guardando em silêncio tudo o que havia acontecido ali. Passos, pausas, respirações,
entendimento sem palavras. Nenhuma marca permanecia visível. E isso parecia certo. Algumas experiências não existem para serem guardadas como lembrança clara, mas para mudar silenciosamente a forma como seguimos adiante. Helena voltou-se para frente. O dia continuava. Haveria tarefas, conversas, decisões, ruídos do mundo retornando pouco a pouco. Mas agora algo dentro dela permanecia diferente. Um espaço calmo que sabia existir, mesmo quando tudo ao redor acelerasse novamente. Ela respirou fundo uma última vez naquele ar aberto. E seguiu, não mais tentando alcançar o tempo, apenas caminhando junto com ele, sob o mesmo céu cinzento, que já não parecia pesado, mas protetor. O caminho terminava sem realmente acabar. Porque a verdadeira caminhada, ela percebeu, não estava na estrada de terra. Estava no ritmo que aprenderá a levar consigo. E esse caminho continuaria, silencioso e firme, onde quer que seus passos fossem depois. Boa noite.